A notícia circulou em alguns jornais do estado, dando conta de que já é praticamente certo o afastamento do prefeito Wagner Salles. O jornal A Gazeta.net, por exemplo, colocou na manchete que o mandato do prefeito está por um fio, afirmando que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre já pode iniciar o julgamento de perda de mandato do PMDBista, com base na lei da ficha limpa. O jornal Juruá em Tempo, editado pelo jornalista Tião Maia, estampou a manchete "Vai cair", dizendo que o processo já está transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Durante coletiva à imprensa local, o procurador do município, que também é membro do PMDB, Jonathan Donadoni, afirmou que o processo impetrado pela Frente Popular do Acre, que tramita na Justiça, ainda não foi transitado em julgado. O prefeito de Cruzeiro do Sul foi denunciado junto com outros deputados estaduais em 2005 por malversação no uso da cota de passagens aéreas da Assembleia Legislativa. Segundo Donadoni, o que foi transitado em julgado até o momento foi um agravo de instrumento e não uma ação penal. Na verdade, esses comentários, essas reportagens na imprensa a gente já esperava. Desde antes de ontem que a gente sabe que chegou a certidão do Supremo lá no TRE. O que ocorre? O TRE, ele, diante dessa dúvida, ele solicitou uma certidão ao Supremo sobre o trânsito em julgado da ação penal. Então, antes de ontem, chegou lá no TRE a certidão do Supremo dizendo que o que havia transitado em julgado é o agravo de instrumento e não a ação penal, né? E, paralelo a isso, nós juntamos também uma certidão atualizada do Tribunal Regional Federal, lá no TRE, confirmando a tese dos advogados do Wagner. Qual que é a tese dos advogados do Wagner? Que não transitou em julgado. Então, as duas certidões se complementam, né? O Supremo dizendo que o que transitou em julgado foi somente o agravo de instrumento, e a certidão do TRF, que é onde encontra-se o processo do Wagner, dizendo que ainda não transitou em julgado, que tem mais um recurso para ser julgado ainda pelo Supremo Tribunal Federal, que vai subir agora nos próximos meses. Primeiramente, quem vai decidir isso aí é o TRE, quem é o competente para decidir essa matéria. E, diante dessa situação, das certidões que, a nosso ver, comprovam a ausência de trânsito em julgado, né, o que transitou em julgado foi somente um dos recursos, nós esperamos que o TRE, quando for julgar, porque não tem nenhuma decisão afastando o Wagner nesse momento, não tem nenhuma decisão determinando a data para a saída do prefeito, então o TRE, quando for julgar o recurso, a gente aguarda que ele entenda dessa forma, juntando as duas certidões, ele veja que não transitou em julgado e permaneça normalmente o Wagner como prefeito. Pela tese encampada pela Frente Popular lá, junto ao TRE, a única possibilidade, aí, a nosso entender, a única possibilidade do Wagner ser cassado é se transitar em julgado a ação penal, né, porque eles perderam os prazos durante as eleições para impugnar. Qual vai ser o procedimento a partir de agora por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre? O TRE, ele pode ter três compreensões, né, que transitou em julgado e aí determinar novas eleições, que transitou em julgado e ao mesmo tempo conceder efeito suspensivo dessa decisão e aí o Mazinho ficaria, ou que não transitou em julgado e o Wagner continuaria normalmente. Na realidade, qualquer projeção aí, qualquer jornal que afirme que já vai sair, que já saiu, que já perdeu, está dando um tiro no escuro. Nós mesmos reconhecemos isso, que está dando um tiro no escuro. Por quê? Porque as três situações, elas têm que ser avaliadas com os documentos que tem nos autos. O que é que levou a todo esse processo para que a população possa entender? Bom, foi um processo, na verdade, temos duas situações. O primeiro é o processo do TRE que questiona a candidatura do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner José Salles, em razão dele ter esse processo do ano de 2004, 2005. Era sobre o quê? Que era sobre uma questão de passagem da Assembleia, que inclusive não era só com ele, é com todos os deputados à época da Assembleia. Eram os 24, mais 3 ainda que eram suplentes, estão nessa mesma situação.